Essa casa, ela tem diversas atividades, ela começa a partir da segunda-feira, nós retornamos, com a fluidoterapia, que é um tratamento espiritual que acontece toda segunda-feira. Aquelas pessoas que desejam passar pela fluido, no final da palestra, pode estar indo ali na biblioteca, procurar um dos nossos trabalhadores e deixar o nome lá para poder vir na segunda. Nas terças-feiras acontece a reunião mediúnica, que é uma reunião feita com os trabalhadores da casa, para participar da reunião mediúnica demanda um tempo de estudo, de preparo, então é uma reunião fechada, mas caso alguém sinta necessidade de um tratamento que necessite dessa parte, pode estar marcando um atendimento fraterno, conversando com um dos nossos colaboradores, que aí ele vai passar todas as instruções de como que funciona todo esse auxílio. Nas quartas-feiras, nós temos a palestra pública, e após a palestra pública, nós temos o estudo do livro Paulo Estevam, que retorna hoje, o estudo do livro Paulo Estevam. E antes da palestra, às 7 horas, inicia o atendimento fraterno. Ele antes era das 7h30 às 8h, nós estendemos ele, agora ele é a partir das 7 até às 8h. É por ordem de chegada, só chegar e falar com um dos nossos colaboradores lá embaixo, que eles vão distribuindo de acordo com os atendentes. Na quinta-feira, nós vamos iniciar o nosso estudo do ESD online, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é a base inicial ali dos conceitos básicos da doutrina. Depois nós temos o tomo 2, o tomo 3, o tomo único. Então, assim, é o início da doutrina. Para aquelas pessoas que não têm muito domínio da doutrina, que não tem muito conhecimento, a gente recomenda que faça o ESD. Nós temos ele presencial na sexta-feira, que é das 7h30. Das 7? Das 7h30 às 8h30. Das 7 às 8h30. Das 7 às 8h30. Nós vamos ter ele online na quinta-feira, das 7h30 às 8h30. Quem quiser participar do online, que ainda não fez a inscrição, pode estar me procurando no final da palestra para eu estar colocando lá no grupo, que é onde vai ser enviado o link, vai ser feito através do Meet, tá? Aí quem não souber mexer no Meet, a gente dá uma explicada, é bem fácil, é bem simples, dá para acompanhar pelo celular, pelo notebook, tá? É sempre importante e necessário estarmos estudando, É através do estudo que nós vamos melhorando a nossa vida, as nossas más tendências, as nossas reformas íntimas, ela acontece ali através do estudo. Porque primeiro a gente precisa saber o que a gente está fazendo de errado, O que a gente precisa melhorar para depois a gente melhorar. E esse conhecimento, os estudos auxiliam nessa parte. Então, eu convido a todos, aqueles que não puderem vir presencialmente, quiserem participar do nosso grupo online, estão convidados. Na quinta-feira, nós temos o estudo do livro dos médiuns. O estudo do livro dos médiuns, ele requer que a pessoa já tenha um conhecimento prévio da doutrina. Então, a pessoa já tem que ter ali o estudo do ESD e também uma noção básica ali do livro dos espíritos, Porque já é uns termos mais científicos, uns termos mais aprofundados. Então, ele, para estar estudando o livro dos médiuns, requer um pouco ali, uma prévia, Como se fosse o ensino médio, precisa ter passado pelo fundamental, para conseguir entender todo o estudo ali. No domingo, nós temos o curso dos pais e a evangelização, O curso dos pais, o que é? Nós montamos na casa um departamento que é o departamento da família. E através desse estudo que acontece todo domingo, das 9h30 às 10h30, onde nós estamos estudando o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. É um livro bem de uma pegada bem pedagógica e bem psicológica. Joana de Ângeles é bem didática nessa parte, onde vem auxiliando a gente nesses problemas, Porque a gente sabe que família, como foi a palestra da semana passada, é a nossa primeira escola, Então, é um grupo ali de estudo, que a gente vai ali aprofundando e entendendo algumas dificuldades do dia a dia. E junto, ao mesmo tempo que tem o estudo dos pais, ali nós temos a evangelização da juventude, onde a gente reúne e faz ali uma conversa sobre os tópicos da doutrina, linkando ali com as vivências dos jovens, trazendo coisas do cotidiano numa visão espírita, fazendo esse link
para ficar uma forma que eles consigam entender e que eles não achem chato, né? Porque a gente sabe que lidar com adolescente, a gente precisa estar trabalhando nas duas vertentes. Então, hoje a nossa palestra vai ser Bem-aventurados os aflitos, né? Fizemos até um quadro novo ali para a palestra de hoje. E aí vai ser com a nossa irmã Vilma. E antes da palestra nós fazemos o sorteio do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo recebeu uma fichinha lá na porta? Esses papéis que os meninos entregam e as meninas lá na porta, além de trazer o número para o sorteio, ele traz sempre uma mensagem. E essa mensagem ela é pensada em cada um de vocês. Pode parecer genérico, mas no momento ali de dificuldade, no momento de aflição, pegue esses papéis e leiam. Eles trazem sempre uma mensagem, eles trazem sempre uma notícia, ele traz sempre um acalento para o coração necessitado. Ah, tem uma novidade, as nossas palestras a partir de hoje vão ser transmitidas online. Então, aquelas pessoas que na quarta-feira não conseguir vir, pode estar entrando lá no YouTube do CECI, que nós temos agora uma página no YouTube, onde as nossas palestras serão gravadas e serão passadas ao vivo lá também. Então, aquelas parentes que estão fora, que não podem estar aqui, mande o link, pede eles para estar assistindo, porque é sempre bom a gente poder levar essas palestras e essas mensagens de carinho para o coração dos outros, certo? A Vilma vai estrear nossa palestra online. Número 46. Então vamos fazer a prece de abertura, né? Convidar todos para este momento fechar seus olhos, elevar o pensamento até o Pai Maior, pedir que Ele se faça aqui presente para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de estudo, que possamos absorver o máximo do conhecimento necessário, que possamos empregar eles no nosso dia a dia, nos nossos momentos de aflições, que consigamos entender a mensagem do Cristo. Pedimos que a espiritualidade amiga ilumine a nossa irmã Vilma, que fará a exposição dessa noite, que as palavras dela possam tocar o coração de cada um aqui presente e que possamos levar um pouquinho desse ensinamento para todas as pessoas que convivem com a gente diariamente. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, na certeza de que também estaremos com vós. Assim seja. Boa noite a todos, a todas. Deixa eu só conferir se liga o microfone. Ó, a responsabilidade, né? Que a paz doce e suave do nosso irmão maior, Jesus, esteja com cada um. Nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o maior capítulo do Evangelho. Ele engloba muitos subtemas e nós pegamos os tormentos voluntários. Por quê? Porque cada pessoa que vem aqui, que estuda para falar, tem uma forma de ser. Tem aquelas pessoas que vêm, que trazem aquele acalento ao nosso coração, e tem umas pessoas como nós que trazemos uma carrada de questionamentos. Então, aqui, quando somos nós que falamos, vocês não saem assim tão suave como nós tivemos a semana anterior, tivemos a outra que falou de Maria de Nazaré, mas nós gostamos, além desse acalento, as reflexões, para que nós possamos nos transformar. Nós precisamos nos indagar diariamente, como Santo Agostinho deixou registrado do Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, dessa necessidade de diariamente nós avaliarmos
as nossas ações. E dentro do Evangelho, quando Jesus traz as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, e a gente vai depois, no decorrer, trabalhar um pouquinho o que seria este consolo e quem são consolados, nós vamos falar que muitas e muitas vezes, na grande maioria das vezes, os tormentos, os desesperos, as angústias, somos nós que as causamos. Para nós iniciarmos esta reflexão, a nossa irmã Ivone de Amaral Pereira, uma médium fantástica, moradora que foi aqui do nosso país, no livro, eu tenho que fazer colinha porque a idade chegou, né? A Luz do Consolador, com o tema justamente sobre as aflições voluntárias, os tormentos voluntários, ela narra uma história que uma irmã nossa do Paraná, numa fala também, ela se retratou e nós achamos muito interessante. Então, conta Ivone do Amaral que ela foi visitar uns amigos e passando por uma região mais afastada do centro, uma região bastante carente, ela passa na frente de uma casa e está uma senhora pedindo esmola com uma criança de 8 anos que não podia caminhar e ela sem as 2 pernas. E Ivone fica tocada. E ela, não como muitas vezes, ela já tem a resposta do seu mentor espiritual ou de espíritos superiores. Mas ali não. Ela foi conversar com os amigos, chegando lá ela perguntou, vocês conhecem aquela senhora que está diante da sua casa? Que ela está com as pernas amputadas, com uma criança? Ela falou, sei. Mas o que aconteceu? E eles passam a narrar, então a gente faz a nossa introdução para vermos como nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Eles narraram que esta senhora, humilde, ela casou com um senhor também muito humilde, mas muito trabalhador. E desta união, ela teve um filho, que ali estava com 8 anos. E o tempo passa, não se fala, não se retrata se ele desencarnou, se separaram, ela ficou sozinha e ela une-se a uma outra pessoa, novamente. Também uma pessoa muito humilde, mas igualmente muito trabalhadora. E desta união vem mais uma criança, mais um menino. E ela não trabalhava fora, ela ficava cuidando das 2 crianças, e certo dia ele chegou do trabalho e ela foi indagá-lo. Mulheres, nós sabemos como somos, na grande maioria. Ela estava muito indignada que ela não se conformava com a vida que ela estava levando, que era muita pobreza. E que tinha que fazer alguma coisa para aumentar a renda, porque ela estava cansada de viver naquela miséria. E o esposo conversa com ela assim, olha, minha esposa, talvez se você fizer umas economias, a vida fique um pouquinho menos áspera, né? Mas pensa, como assim? Eu vou ter que economizar mais ainda? Bom, nós sabemos disso e vocês homens também sabem, né? Como que é essas DR no lar. Ele ficou muito indignado, para não brigar mais, ele sai de casa, vai caminhar, vai desestressar. E ela, muito enfurecida, sai com as 2 crianças, o bebê de colo e esse que caminhava, estava andando. Caminhando, ela vai passar por uma linha do trem, uma linha férrea. E nesse momento está vindo quem? O trem.
E ela, vou dar um fim nessa vida, para mim já deu. Joga o bebê, empurra o filho e ela se joga para o suicídio. O menino, no ela jogar, empurrar, foi para o outro lado da linha e com o choque fraturou a coluna. Não andou mais. A criança foi triturada pelos trilhos do trem. E ela ficou com as 2 pernas amputadas. Então agora começa a nossa reflexão. Por que tormentos voluntários? Eu gostaria que essa noite, cada um, e não só nessa noite, todos os dias, faça uma reflexão de tudo o que acontece na vida de vocês. Tudo. Da onde que vem essa dor? Quem é o causador? Se alguém aqui falar que foi o outro que causou essa dor, eu vou falar, nunca você vai sair dessa situação. Porque quando a gente diz que é o outro responsável, nós não mudamos. Nós vamos mudar por quê se é o outro responsável, né? Então, a primeira coisa é identificar aonde que eu estou contribuindo para que esta situação tenha se alojado. Segundo, eu estou insatisfeita com esta situação. O que é que eu vou fazer para mudá-la? E o Evangelho, ele traz a reflexão de que esses tormentos são causados porque nós ainda estamos muito vinculados ao materialismo. Vamos refletir. Muitos de nós, tomara que não seja a maioria do que aqui estamos, né? Mas muitos daqui estamos, age assim, gosta do imediatismo. Bom, tem gente que não gosta, vamos falar por nós formigonas. Quem que não gosta de um doce assim, aquela sobremesa? Ai, né? E a gente então cai de boca, a gente se esbalda. E o grande problema é que tem consequência. Vocês concordam? Para muitos de nós, problemas com o fígado, os quilos que nós adquirimos mais, em consequência disso, nós vamos ter problemas muitas vezes com articulações. Nós vamos atrair uma série de problemas que está em nossas mãos eliminar. É por isso que o título é Provas Voluntárias. Por que voluntárias? Porque eu, de livre e espontânea vontade, eu estou adquirindo isso. Porque se eu for obrigada, se alguém botar um revólver na minha cabeça, ou um outro, e dizer você tem que fazer, senão morre, daí já não é voluntário. Nós estamos falando só das provas voluntárias. Quando a gente, eu primeiro então vou falar dessa parte física e vou explicar por quê. Nós só podemos estar aqui graças ao corpo físico, né? Que a gente fala, tem o hábito errôneo de falar, ai, porque o meu espírito. Não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Então, este corpo, ele é fundamental para nós estarmos aqui no planeta, nós que estamos aqui no planeta Terra, aprendendo o amor, em primeiro lugar, que o objetivo da reencarnação é aprendermos a amar, e começando por nós, né? O auto-amor para depois amarmos o próximo. Nós já falamos isso em outras falas anteriores. E para resgatar as nossas dívidas, os nossos débitos, porque nós somos seres milenares. E nós já cometemos uma série de atrocidades.
Isso aqui não é para ninguém ficar apavorado, não. Nós já fizemos, estamos aqui, estamos aprendendo. Vocês estão aqui com desejo também de aprender, de se melhorar. E assim nós vamos estudando, refletindo e nos melhorando, né? Sejam bem-vindos. Tem lugar. Então, nós precisamos muito cuidar do nosso corpo físico. A questão da saúde é fundamental. Hoje é o dia do... Quem que sabe? Ah, muito bem. Hoje é o dia do desafio. Nós somos cedinho já para o desafio. Quantos que se preocuparam em se exercitar? Máquina parada enferruja, gente, e vai trazer um monte de problemas, não é? O exercício físico para cuidar da saúde é fundamental. Então, nós precisamos, e aqui tem inúmeras atividades que a gente pode fazer. Só uma boa caminhada na praia já é maravilhoso. Nós somos responsáveis por este corpo, gente. E nós devemos prestar contas quando desencarnarmos. O que fizeste do corpo, da vida que eu te dei? É a nossa consciência cobrando. O que é que nós vamos responder? Não tive tempo? Alguém não tem tempo? 15 minutinhos por dia? Talvez ficar na frente da televisão assistindo, mas fazendo exercíciozinho, né? Dá para fazer, não dá? Dá para fazer. Tira o sofá, como diz uma colega falando, vou tirar o sofá de casa porque eu nem tenho tempo para sentar. Né? Que bom. Então, atividade física. Outra coisa fundamental, alimentação. Nós temos que nos preocupar com o que nós ingerimos. Porque o alimento, ele é ou causa da doença, muitas vezes pressão alta, né? Pressão arterial, diabetes. Tem gente que perde a visão por causa de diabetes. E daí, a culpa de Deus? Era um resgate que tinha? Era? Não, né? Foi porque a gente não se cuidou. Por isso que eu falei que hoje a gente trouxe bastante reflexão. E se a gente não refletir, não vale a pena a gente gastar um tempo de estar aqui sentado. Então, essa reflexão temos que levar para o nosso dia a dia. É o Evangelho em ação, e colocar o Evangelho em prática. O refrigerante está comprovado cientificamente os malefícios que ele traz. Inúmeros, causador até, preparando o terreno para o câncer. E tantas outras coisas. Então, a alimentação. Você se ama? Pense o que você vai ingerir. Que tipo de alimentação? De vez em quando a gente come os docinhos, né? A gente come. Mas tem que ir eliminando gordura, tem que ir eliminando. Tudo que dá para eliminar é uma decisão. E aí, quando o Evangelho traz que nós somos muito materialistas e que nós pensamos somente nos prazeres imediatos, é isso. Né? Quando a gente vai assim, no encontro com amigos, aqui já teve, né, um almoço maravilhoso, aquele monte de comidas deliciosas, sobremesas, assim, a gente não se contenta em pegar uma vez, repete duas e leva para casa e diz, sobrou, vamos levar, né? Eu quero comer em casa. Tá tudo certo, de vez em quando não tem problema, mas se a gente faz isso, o hábito diário, aí é complicado. Um outro problema seríssimo são os nossos pensamentos. Aí parte do lado espiritual. Nós vamos estar passeando na parte física e na parte espiritual. Quem que cuida, quem que vigia os pensamentos? Certa feita, eu fiz uma fala numa outra casa no Paraná,
E eu falei, a casa é bem grande, tem um tabladão, uma tela bem grande. E eu falei, já pensou se fosse projetado nesse momento de cada um aqui o que pensa? Eu falei, seria a primeira a sair correndo, né? Não agora, nesse momento, nós estamos com o pensamento elevado, mas no nosso dia a dia. Então, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por que eu sinto tanta raiva? Ah, mas também eu saio na rua, levo uma fechada, não quer que eu fique com raiva? E eu tenho a opção, a escolha de ficar ou não, né? Ah, mas acontece que aquele meu marido, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Aí a culpa é dele, eu não preciso mudar. Eu fico irritada, eu xingo, eu faço não sei o quê por causa dele, ou por causa da esposa, né? Para os maridos, por causa da esposa, né? Por causa da companheira, do companheiro, não importa, né? Então, repito, se a culpa é do outro, não precisamos mudar. Então, vamos vigiar os nossos sentimentos. E daí vamos para a ação. E aí voltamos na parte física. Quais são as ações que eu desenvolvo? Hoje nós temos mais história para contar. Nos Estados Unidos, um jovem estava acostumado muito com o consumo de álcool. Mas não era pouco, não. Era bastante. E uma noite, ele retornando das bebedeiras, das festas, ele sentiu necessidade de parar para esvaziar a sua bexiga. Foi urinar. E ele esvaziou, entra no carro e quando ele sai um pouquinho, ele apaga. Ele apagou, mas isso é fato verídico. Os que eu estou contando hoje é tudo fato verídico. Ele apagou e ele desperta depois com o socorro. Também hoje é história de trem, gente. Parou bem na linha do trem, dormiu ali. Ele não tem as duas pernas e eu não lembro se braço também. Por que que essa história chama atenção? Porque ele é o que fazia pelo menos até tempos atrás o teste das próteses. Por isso que essa história chegou até nós. Aí a pergunta, ele precisava passar por isso? Precisava? Não? Não, né? Aí ele parou de beber. Ele precisava parar de beber só depois? Não dá para ter parado antes? Então, quanta dor, quanto sofrimento somos nós que nos impomos. Volto a refletir. A vida está tumultuada, então, o que é? Não pergunte o que os outros estão fazendo. Ah, mas ele me abandonou, ele me traiu, tirou tudo o que eu tinha. Você tem 2 braços, tem 2 pernas, que tem um monte de gente que não tem, está trabalhando. Ah, mas está muito ruim. Mas a gente tem um teto para morar? A gente tem o alimento, se a gente não tem, a gente recebe de alguém? Alguma instituição, alguma alma caridosa ajuda? Então, pega o seu fardo, entrega a Jesus, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviareis. Mas trabalha, tem que trabalhar. Se a gente usa o bendito do cartão de crédito, gasta muito mais do que deve. Olha quanto tormento nós trazemos para a nossa vida. Quando começar a ligar, ó. Já vi um sorriso aí. Começa a ligar lá. Ou então começo a fazer os cálculos. Meu Deus, extrapolei. E daí cai para o cheque, para o cheque especial, né? Gente, isso daí come pela perna. Vai trazer muito sofrimento, muita dor, mas precisa gastar tudo aquilo?
A gente tem que se fazer a pergunta, mas eu preciso mesmo disso? E aí o Evangelho traz um grande problema, é a inveja e os ciúmes. E tem gente que vai dizer aqui que não é invejoso. E com salvas exceções de espíritos elevados, que pode ser que tenha um ou outro aqui, na grande maioria nós somos todos inferiores, nós somos todos alunos, não somos professores, né? Os espíritos superiores são os professores. Nós que somos seres inferiores, nós que ainda cometemos uma série de erros, nós que precisamos tanto da ajuda divina, nós somos ainda muito invejosos. E é muito doído para a gente reconhecer que é invejoso. Eu tive um choque quando eu me reconheci invejosa, porque eu achava que eu não era, que eu era um espírito já evoluído, que nem sabia o que eu estava fazendo aqui, né? Porque eu era evoluída. Eu não tinha inveja dos outros, eu não sou maldosa, eu não sou desonesta, começa assim, né? Pensa, é falta do autoconhecimento. Aí o dia que eu me percebi com ciúmes, com inveja de uma colega, eu levei um choque. Então, se você está se dizendo, eu não sou invejosa, é quando a gente diz assim, eu não quero ser isso, e a gente coloca uma máscara. A gente vive cheio de máscara. A gente joga para o nosso porão do inconsciente, porque, afinal de contas, eu sou espírita, eu não posso ser invejosa. Eu pensava assim, como que o espírito é invejoso? Como que o espírito é ciumento? Até Alberto Almeida, a grande maioria conhece, ele é um orador espírita do Belém do Pará, um médico, mas ele é maravilhoso, num curso que ele nos deu, em Curitiba. E quando ele falou que espírito é ciumento, é invejoso, que tem raiva, meu Deus, aquele dia foi um alívio, vocês não têm noção, gente. Tirou uma tonelada, só que daí ele falou, todo mundo tem inveja praticamente, salvo os espíritos evoluídos, repito. Mas todo mundo tem raiva, em algum momento sente raiva. Ai, que delícia. Aí, mas veio, logo em seguida ele já tirou a minha alegria. Ele diz assim, agora pergunta, o que é que você vai fazer com a sua raiva? Eu, meu Deus, tem que trabalhar isso, né? Não é fingir que não tem. Se a gente finge que não tem, não vai trabalhar nunca. Joga para debaixo do tapete a sujeira, o pessoal chegou. Vocês sabem aquela visita que chega assim e diz, estou indo, e a casa está virada. E você não quer que os amigos vejam a tua casa virada. É um tal de esconde as coisas, joga tudo no quartinho, né? E quando a pessoa chega, mas você vai abrir para mostrar e começa a sair cobras e lagartos. Não é assim que a gente faz? Então, nós temos que olhar. Chega de trazer aflições voluntariamente. Chega de trazer conflitos, porque é que nós somos masoquistas. Porque é que nós queremos continuar sofrendo. Mas a mudança também causa dor. Porque é uma mudança e a gente está habituado a agir daquele jeito. Eu chegava, passava o dia todo, fazia uma prece à noite e dormia. E não tinha que pensar. Pensar dói. Agora a gente tem que refletir. Faz uma coisa... Nossa, o que eu fiz? Como que eu falei isso? A gente nunca deve dar exemplo da gente, porque exemplo é Cristo e alguns espíritos muito elevados, mas eu não me aguento, né? Esses dias assim aconteceu na casa, quando eu vi, tinha falado, coitado do marido, um monte de coisa. Aí eu caí em si. Aí passou um tempo, vou pedir desculpa para ele. E acabei fazendo de novo. Ele olhou e falou assim, você percebeu a influência espiritual, que nós não podemos jogar tudo na culpa dos mentores. Mas quando você está calmo, você já parcialmente se conhece, não é hábito você fazer aquilo,
Daí a gente teve que chegar, pedir desculpa, reconhecer e vigiar. Quando vinha aquela onda, opa, isso aqui não me pertence. Se me pertencer, eu não vou querer, né? Vamos segurar. Domar o cavalo selvagem. Então, isso é muito importante. Nós não vamos eliminar o cavalo, não vamos matar o cavalo. Né? O cavalo selvagem tem uma energia, uma força, isso está no livro dos Espíritos, que esta energia, que esta força a gente pode usar para o bem, para canalizar, para vencer as nossas más tendências. Mas para isso é fundamental o conhecimento. Então, pensa uma pessoa invejosa, o que é a vida de uma pessoa invejosa como está no Evangelho? Tudo que o outro tem, ela quer ter. Ela trabalha um monte, daí ela usa o cartão de crédito, compra, para poder ter o que a vizinha tem, o que o vizinho tem. Olha quanto sofrimento. É necessário isso? Não, né? Não. Se a gente tiver um carro, oh meu Deus, que bom. Se não tiver, que bom que a gente pode se locomover. Tem pernas, tem ônibus, graças a Deus tem, né? Então, quando a gente começa a tornar a nossa vida mais leve, nós vamos deixando os sofrimentos de lado e sendo muito mais produtivos e felizes. E atraindo os bons espíritos. Porque conforme o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós atraímos uma pleiade de espíritos. Então, que tipo de espíritos eu quero ao meu lado? Primeiro, já para a gente conviver aqui encarnado, né? Que é uma delícia, as amizades que a gente tem, que fala de livro, que fala de estudo, que fala disso. Quando a pessoa sai, você se sente preenchida. Agora, se temos ao lado uma pessoa que só reclama, a tua vida não vai bem. Você reclamou hoje? Ou você não reclamou hoje? A gente tem o hábito de reclamar se está muito frio, se está muito sol, se o tempo está nublado, se o tempo está chovendo. Né? A gente reclama de tudo. Então, começar a cuidar, vigiar. Jesus disse, orai e vigiai sempre. Vamos vigiar. Como está sendo a minha atitude diante da vida? Se eu só reclamar, eu vou ter muito mais do mesmo. Por isso que a gratidão é fundamental para a nossa vida ser diferente. Agradecer. Ah, estou com uma dor no pé, que bom que eu tenho pé. Ah, mas eu estou com uma dor de cabeça, que bom que eu tenho cabeça, né? Ah, mas eu estou ficando meio calvo, meio careca, que bom que eu tenho, né? E ainda tenho os fiozinhos, né? Ah, não precisa, tira tudo. Dá para viver muito bem sem cabelo, né? Não dá? Quem faz quimioterapia tem que ficar sem? Então dá para viver muito bem sem, eu preciso tanto disso. E aí entra novamente o materialismo. Entra novamente o imediatismo. Eu tenho que ter um corpo belo, eu tenho que ter o rosto sem ruga. Daí faz horrores, gasta um tempão para cuidar só da beleza. Quanto tempo nós usamos para o estudo? Esta casa dos últimos tempos está cheia de estudo. Está cheia de trabalho para quem quer trabalhar. Tem estudo online, né, que está iniciando. Além dessa casa, tem outras casas que tem o estudo online que a gente participa. Então, eu não estou mais no Paraná, mas estou dentro de um grupo da Joana de Ângeles, do qual eu coordeno daqui. Então, a gente continua atuando. E a gente usa quanto tempo na frente da televisão? Eu, às vezes, esqueço que existe televisão, né? Quanto tempo nós usamos de blá, 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 de reclamação com o vizinho, para falando mal dos outros, falando mal de política?
Que perda de tempo, minha gente. Nós achamos que nós somos perfeitos, por isso que nós julgamos o outro. Olha quanto tormento nós trazemos para a nossa vida. Nós fazemos da nossa vida um verdadeiro inferninho. Né? A gente faz isso. E se a gente está falando que o outro é corrupto, é isso e aquilo, e a gente? Quantos agora na declaração do imposto de renda que procurou sonegar um tanto? Quanto que se puder furar fila, fura? Quanto que vê se o carro vai estacionar ali, ele vai também dar aquela acelerada, né, para chegar antes? Em tudo. Quanto de corruptos nós temos? Hoje era só a gente querendo tirar foto com o prefeito, né? Não sei por quê, se isso é tão importante, né? Não sei o que agrega na vida de alguém, tudo bem. Se para a pessoa é tão importante tirar foto com o governador, eu sempre fugi dessas criaturas, né? Mas tudo bem, se a pessoa acha que é importante, mas se pergunta por que é importante. Não tem problema, mas se pergunta por que eu tenho essa necessidade. Eu me sinto mais importante? Eu me sinto mais valorizado? Com os pensamentos de baixo calão, de baixa vibração, com os palavrões que muitas pessoas usam de baixo calão, vamos atrair aqueles espíritos que estão vibrando. E aí vamos lamentar. Quanto nós podemos evitar disso? Das doenças do corpo físico e das doenças espirituais. Quanto tempo nós usamos para fazer uma boa leitura? Quantos livros por ano a gente lê? Quantos? Boa leitura. Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp? Meus joguinhos, eu tive que desinstalar, eu nunca jogava, e comecei vendo o marido jogar Sudoku. Comecei, você fica jogando, também vou jogar, só de birra, né? Aí comecei a viciar, falei, não, tira isso, pelo amor de Deus, tira isso, tira isso. Não, para viciar é a coisa mais fácil que existe, porque você se acomoda ali e fica, né? Gente, nós temos que usar nosso tempo para instrução, se eu quero ter uma vida melhor. Tudo depende de nós, tudo. Ah, não, mas acontece que a criança já nasceu sem a visão. Não é dessa vida? Não, é de outra. Mas foi ela que contraiu. Ou é uma prova. Muitas vezes não é um resgate, é uma prova. Ela dizer, eu quero passar por isso para ver como que eu vou agir e reagir. Não podemos dizer que tudo fez coisa errada. Mas nós que pedimos esta prova. Então, nós somos resultados de nós mesmos. Então, a partir de hoje, quando for culpar alguém, lembra. A culpa do meu pai. A mãe foi embora e deixou eu, uma tia, uma avó, ela te deu a vida, lembrando da semana anterior, da família. Honre seu pai, honre sua mãe, independente do que ele fez, se ele largou, se ela largou, ela deu a vida, ele deu a vida. A vida vai ser mais leve. Nós vamos ter menos dor de cabeça, menos insônia, menos desgosto. A vida vai ser mais saborosa quando a gente tem gratidão. Bem-aventurados os aflitos. Quem são esses aflitos que vão ser consolados? Quantas mães que hoje estão agoniadas porque passou os melhores valores, mas o filho seguiu para outro caminho. Essa mãe, se ela segue com resignação, ela vai ter o consolo. Aquela criatura que adquiriu uma doença, aparentemente não fez nada, mas com certeza ou pediu para passar por isso, foi de outra vida, e ela é resignada. Ela vai ser consolada. Tem uma doença séria na família? Como que você age?
Às vezes a nossa dor, nós fazemos com que é a maior dor do mundo, né? Alguém vem contar alguma coisa, eu tô com uma dor aqui, mas você não sabe que eu não consegui nem levantar de manhã. Tive que um guindaste vir me tirar. A gente faz assim, usa a figura de linguagem de hipérbole, exagera quando é pra gente. Até nisso a gente quer ser melhor, né? A gente sofre mais, a gente é sofredor. O cigarro, gente, quanto malefício o cigarro traz. Não larga o cigarro de jeito nenhum, aí vem o câncer. E daí vai largar. Aí não dá tempo, muitas vezes. E deixou de viver por causa do cigarro. Divaldo Pereira Franco, ele tem um problema de pigarro, né? E ele fala que foi de uma vida que ele foi suicida. Não significa que foi na última. Quando o espírito está preparado, tem a condição, aí vem o resgate. Queres ser consolado? Seja resignado, mas não cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Não! Vai em busca, estude, faça o que puder fazer para sair daquela situação. E se não tem como sair, se eu tenho que passar por aquela prova, seja resignado. Agradeça a Deus a oportunidade. Foi assaltado, agradeça a Deus que não é você que está assaltando. Que bom que eu estou devolvendo, né, o que eu já tirei lá no passado. Próximo ao longínquo, às vezes de outras encarnações. Tudo é motivo para agradecer. Aí eu tenho certeza que a vida da gente deslancha. Então eu agradeço de coração a todos e peço desculpa, né, se foi pesado. Mas é fundamental, só através de reflexão que há transformação. Muito obrigada a todos. Então, vamos agradecer agora, vamos nos conectar com o Pai Criador. Para todos que se sentem bem, feche os olhos, aqueles que não se sentem bem, se concentram com os olhos abertos. Vamos agradecer o dom da vida ao nosso Pai Celestial, por tanto amor, Ele nos enviou o Mestre Jesus. E uma pleiade de espíritos que nos acalentam, o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. Uma mãe que disse sim, que nos trouxe a vida física, aquelas pessoas da família, os amigos, que nos acalentam nos momentos de fraqueza e de dor. Muito obrigada, Senhor, pelo corpo meu. Muito obrigada pela aprendizagem, pela doutrina espírita, essa luz na nossa vida. Este consolo, esta escola bendita. Muito obrigada, Jesus, pelo seu amor. Muito obrigada à vida. Hoje, o poder estarmos aqui. Dai-nos a força de que necessitamos para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodescobrimento. E nos ajuda, Mestre Jesus, a sermos o teu instrumento, a trabalharmos na tua seara. E pedimos que essas energias de amor sejam levadas a todos os irmãos que estão em sofrimento. Seja problemas físicos, seja problemas mentais ou espirituais, ou todos juntos. Que todos os hospitais, neste momento, recebam a tua luz, envolvendo todos os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, os pacientes, aqueles que estão nos seus lares acamados, aqueles que estão nas ruas perambulando sem destino, aqueles que estão nos
orfanatos, nas casas-lares. Todos, aonde tiver o sofrimento, que a brisa do amor chegue acalentando, envolvendo cada um, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Eu só quero lembrar a todos, leiam esta mensagem. Esta mensagem tem tudo a ver com o que foi falado hoje. Tudo. Leiam e releiam, que vai ajudar muito. Gratidão a todos. Convido agora os nossos trabalhadores que vão trabalhar no pasto, na sala de pasto. E os demais, eu peço que continuem em silêncio, né? Lembrando que é uma casa de oração. Vamos intensificar este momento.